Saudações geográficas, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o professor Carlos Pontes e hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo da disciplina de Geografia, ou como eu gosto de chamá-la, como descobrir o mundo. Hoje a gente vai dar início ao conteúdo de paisagem, é um conceito muito importante da geografia e que vocês vão utilizá-lo bastante durante o ano. O objetivo da aula de hoje é comparar as modificações das paisagens nos lugares de vivência e o uso desses lugares em diferentes tempos. Bem, no seu dia a dia, com certeza, você convive com diferentes paisagens, isso é fato. A da sua casa, a da rua até a escola, a do lugar onde você mora e tantas outras. Mas, para você, o que seria paisagem? Então eu quero que você, aí do outro lado, anote essa pergunta no caderno e responda para mim em até 10 linhas o que seria paisagem para você. O que é que vocês observam como sendo paisagem? Porque para a geografia, enquanto ciência, ela é um conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Tá bem? Então, aí em casa você vai anotar essa pergunta no caderno para você o que seria paisagem e tentá-la respondê-la em até 10 linhas para mim. Porque, como eu falei anteriormente, para a geografia, ela é um conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Mas, professor, o que são elementos naturais e culturais? Vamos embora! Primeiro, para os elementos naturais, o que são? São aqueles que compõem a paisagem, que são construídos pela ação da natureza, como as formas de relevo, serras, planaltos, planícies e montanhas, hidrografia através dos rios, lagos, oceanos e mares, e da vegetação e tantos outros. E aí, eu trouxe duas fotos para representar esses elementos, né? As duas fotos são lá do sítio Caldeirão, que está localizado aqui a leste do nosso município, aqui do Ingá. Tá bem? Então, esses elementos naturais são aqueles construídos pela ação da natureza. Tá bem? Aquilo que a gente pode observar nas serras, através da hidrografia, da vegetação. Quando junta tudo isso, são os elementos naturais. Já os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações e etc. Tá bom? Então, se em algum outro lugar o autor que você está lendo ele falar em elementos humanizados, também está certo, viu? Porque cultural e humanizado são a mesma coisa. E são aqueles que são construídos pelos seres humanos, como a casa onde você mora, o prédio da escola onde você estuda, a ponte aqui do Ingá, que a gente possa passar para ir para o Imboca, para vir para o centro, né? Então, são elementos culturais, mesmo até a própria cidade, né? E por isso que eu trouxe duas fotos para representar, uma de Campina Grande, do skyline, de uma parte da cidade, e também da parte central aqui de Ingá, né? Representado pela Igreja Matriz, tá bom? Então, desde o início que o homem começou a se fixar, como a gente aprende lá em história, como vocês estão estudando em história, no final do Paleolítico, início do Neolítico, quando o homem começa a se fixar, ele começa a modificar a paisagem, ele começa a construir as primeiras moradias, começa a preparar uma área para plantar, para fazer plantação, começa a fazer alguns pequenos reservatórios. Então ele já começa a modificar a paisagem através desse momento, tá bem? Dando continuidade, vamos lá. A paisagem ela apresenta também elementos invisíveis que podem ser percebidos pelo observador, como o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros, os odores da poluição, a relação entre as pessoas. Tá bem? Então, esse elemento invisível são aqueles que a gente consegue observar, que a gente, na verdade, o que a gente consegue perceber, tá bom? Como o barulho dos automóveis, como aqui em casa hoje eu estou gravando o vídeo, não para de passar carro em moto aqui, barulho de uma oficina que tem aqui na frente, o canto dos pássaros, os odores da poluição, quando a gente está passando em um rio e o rio está totalmente poluído e a gente acaba sentindo aquele fedor, né? Também nesse slide eu coloquei para vocês a paisagem humanizada, no caso a paisagem cultural, ela é muito importante para a compreensão do mundo, do lugar onde vivemos. Além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali habitam. E para isso eu coloquei uma imagem da parte central
da nossa cidade, que é muito importante, onde vocês vão poder observar a parte com o centro histórico, com bastante casarões antigos, representando também pela igreja do Rosário, que é uma das primeiras igrejas aqui de nossa cidade. Então, dentro dessa paisagem humanizada, dessa paisagem cultural, ela traz muita importância através desses registros históricos, né? Esses casarões são prédios históricos. Então, eles foram fixados aí isso há muito tempo atrás e eles pertenciam a alguém que cuidou deles e que deixaram como um marco histórico para a nossa cidade, que são muito importantes e que precisam ser preservados. E através deles, a gente consegue identificar como era a vivência da nossa cidade, e isso há anos atrás. Na mesma imagem, a gente vai poder também ligar os pontos para os elementos invisíveis, que eu falei agora no início, quando eu comecei a ler aqui no início do slide, com a grande movimentação de veículos. Então, o barulho causado por esses veículos acaba trazendo para que a gente perceba esse barulho, dando então os elementos invisíveis, tá bom? Mas também não somente o barulho causado pelos veículos, mas também o odor que a gente vai receber, que sai dos motores dos carros, dos outros automóveis que vão circular por esta avenida. Dando continuidade, agora, em algumas paisagens são observados poucos elementos culturais, ou apenas elementos naturais. Ainda hoje há paisagens predominantemente de elementos naturais, como trecho de florestas de difícil acesso, áreas desérticas, montanhosas e polares. Mas mesmo nessas áreas que parecem intocadas, existe algum grau de interferência do ser humano. Então o autor ele coloca para a gente que existem elementos culturais, que existem paisagens onde são observados poucos elementos culturais e que existe uma totalidade de elementos naturais, e que há paisagens com predominância total de elementos naturais, que nunca foi tocada pelo ser humano, mas existe um grau de interferência do ser humano de alguma forma nessa área. Então, para representar, eu trouxe o Parque Estadual da Pedra da Boca, localizado lá em Araruna, aqui na Paraíba, e também a foto de uma ilha chamada Henderson, que está localizada no Oceano Pacífico, onde não mora ninguém, mas vocês vão observar a quantidade de lixo presente na areia dessa ilha, e isso acontece devido às correntes marítimas, que acabam levando o lixo dos grandes continentes habitados até esses lugares onde não tem a interferência do ser humano, onde não existe os seres humanos habitando. Então, através dessas correntes marítimas, o lixo consegue chegar em outros lugares do nosso planeta, como por exemplo em 2011, que algo que eu sempre costumo falar, que é muito importante, quando teve o tsunami lá no Japão, né, que agora vai fazer 10 anos no dia 11. Então, quando a água do oceano adentrou e ela recuou, ela levou bastante lixo, né, da cidade. Então esse lixo rodou todo o globo através das correntes marítimas e chegou aqui ao Brasil, do outro lado do planeta, para vocês terem uma ideia. Então, durante todo o ano, as praias de todo o mundo recebem lixo de determinados lugares. Então o lixo que você, que mora aqui na cidade, por exemplo, jogou e foi para o rio, quem sabe ele rodou todo o rio Ingá, desceu pelo rio Paraíba, chegou no Oceano Atlântico, entrou numa corrente marítima e chegou em outro lugar do mundo. Acabou chegando, por exemplo, lá na África, chegou lá no Polo Sul, pode chegar, tá bem? Então, através dessas pequenas interferências, o ser humano ele acaba também modificando a paisagem de lugares onde não existem a presença de seres humanos. Dando continuidade, eu tenho um esqueminha aí para finalizar essa parte de elementos da paisagem. Paisagem igual predomínio de elementos naturais e predomínio de elementos culturais, e representado aí por duas fotos, uma com elementos naturais e outra com elementos culturais ou humanizados. Agora a gente vai para as transformações das paisagens. Como é que acontecem essas transformações? Porque as paisagens elas são dinâmicas e estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. Então as paisagens elas se transformam, se modificam através da ação principalmente da natureza e do ser humano, porque elas são dinâmicas, tá bom? Então a ação da natureza ela é de forma lenta e rápida. Então essa ação ela vai acontecer, pode ser muito lenta
levando milhões, milhares, centenas, dezenas de milhões de anos para que aconteça a remoção de uma parte de uma rocha através do vento, através da água, como representado aí pela pedra de Santo Antônio, tá bom? Através de um intemperismo físico, químico, e também aqui da pedra do Ingá, do leito do rio Ingá, né, que levou milhões de anos através do processo de intemperismo químico para que se abrisse essa fenda e que acontecesse toda a modificação no rochedo onde está localizado o nosso sítio arqueológico daqui do nosso município. E também ela pode acontecer de forma rápida. Por exemplo, se acontecer uma erupção vulcânica, então a transformação do local onde aquele vulcão ele consegue chegar vai ser totalmente modificada em questões de minutos e de horas, tá bom? Então essa ação da natureza ela pode ser muito rápida ou pode ser muito lenta, como por exemplo um deslizamento de terra em uma área totalmente florestada, como aconteceu por exemplo em 2011. Acontece muito isso no Sudeste, né? Acaba infiltrando a água, se infiltrando, e aquela camada que está sobre a rocha acaba deslizando e modifica totalmente aquela paisagem onde antes existia uma floresta, acaba virando apenas um rochedo à mostra, né? Dando continuidade aqui, pela ação do homem, ela é de forma rápida. Então o homem ele consegue modificar a paisagem muito rápido. Na ação da natureza ela pode ser lenta, mas também rápida. Mas para acontecer rápido é preciso que aconteça alguma coisa, né? E não é tão fácil assim acontecer algum evento natural repentino. Já o homem ele consegue modificar uma paisagem em questões de minuto, em questões de hora, em questões de anos. Por exemplo, eu coloquei para vocês aí, representando a BR-101 com a cidade de Santa Rita ao fundo e também uma parte da zona rural aqui do município de Ingá, lá em Sítio Novo. Então o homem ele consegue modificar a paisagem muito, muito, muito rápido, tá bom? Dando continuidade, as transformações estão relacionadas ao desenvolvimento tecnológico da sociedade e ocorrem em diferentes graus de intensidade. Nas paisagens ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem em determinados locais. As construções que observamos nos centros históricos de algumas cidades, por exemplo, erguidas em diferentes épocas, comprovam que os elementos do passado e do presente convivem em uma mesma paisagem. Então, como o autor ele colocou por aqui, as transformações elas estão muito relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, principalmente, que através desse desenvolvimento do aumento da tecnologia, as paisagens começaram a se transformar cada vez mais rápido, né? No caso, as cidades começaram a crescer. Então, as cidades elas têm um grau muito grande de modificar as paisagens, porque se existe uma paisagem natural ali, é preciso ser totalmente retirada para que a paisagem cultural seja edificada no lugar. Então, essas paisagens também elas trazem os registros históricos do modo de vida das pessoas. Como eu trouxe para vocês aí esse recorte, né, que é do nosso perfil lá no Instagram, chamado Geografia da Paraíba, que a gente trabalha com essa área. Então, vocês podem observar que no bairro de Tambaú, em João Pessoa, em 1954, existia apenas a parte de praia, uns pezinhos de coco, umas pequenas casinhas. E atualmente a gente tem um grande bairro, um dos principais bairros de João Pessoa, e também com destaque para o Hotel Tambaú, que é construído dentro da areia. Então, nessa área aqui, isso a partir de 1954, 1960 por aí, com o crescimento do turismo e visando atrair mais turistas para o nosso estado, né, naquele período, construíram um hotel em formato de um disco voador dentro da areia do bairro de Tambaú. Então hoje a gente tem como um dos principais cartões postais de João Pessoa o Hotel Tambaú. Então ele está muito ligado já à história da nossa cidade, mesmo sendo construído recentemente. Mas ele modificou totalmente a paisagem daquele lugar. Bem, pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim. Também muito obrigado. Se ficou qualquer dúvida sobre o nosso conteúdo de paisagem, entre em contato comigo. Lembrando que a partir da próxima semana a gente vai começar a usar uma outra plataforma, que é a plataforma do Google Sala de Aula, do Google Classroom. Então eu vou contar muito com a participação de vocês e vocês contem comigo para tirar dúvida, tá bom? Porque a gente vai se ajudando e a gente vai começando a utilizar essa nova plataforma. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato exclusivamente comigo no privado, como eu já falei. Não é para procurar diretor, não é para procurar diretora, não é para procurar ninguém que não seja
eu, professor. Se o conteúdo, se você está com dúvida na minha disciplina de geografia, qualquer dúvida que seja, entre em contato comigo, porque somente eu saberei tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Hoje vocês não precisam copiar nada, porque esse assunto está lá no livro de vocês, das páginas 12 até a página 15. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal!